Aqui para falarmos um pouco sobre uma área da psicologia, que é a psicologia jurídica, também conhecida como psicologia forense, e que é uma vertente que consiste na aplicação de conhecimentos psicológicos aos assuntos relacionados ao direito. E abrange um vasto campo, né, como direito penal, direito trabalhista, direito da família, direito civil, direito da criança e do adolescente. E para conhecermos um pouco mais sobre a psicologia jurídica, nós temos aqui como convidado o psicólogo Olívio Israel Costa, que é especialista em psicologia jurídica e também já atuou em uma unidade prisional aqui da cidade de Anápolis. Então, gostaríamos primeiramente de agradecer ao Olívio por ter aceitado o nosso convite, pela disponibilidade e por contribuir para o nosso conhecimento acerca desse assunto. Eu que agradeço, fico muito feliz, né? Agradeço a confiança e de estar contribuindo também, né? Com um assunto que é muito bom a gente conversar sobre. Ok. E para a gente ficar um pouco mais por dentro desse assunto sobre a psicologia jurídica, nós vamos fazer algumas perguntas para o Olívio, ele vai estar respondendo algumas das nossas perguntas, e apesar de ser vasto o campo em que o psicólogo pode atuar na área jurídica, algumas das nossas perguntas são voltadas mais especificamente para a área criminal. E aí nós vamos iniciar as perguntas. Boa tarde, Olívio. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Bem também. Então, a gente gostaria de saber se é necessário o psicólogo ter alguma formação específica para atuar na área da psicologia jurídica. Sim. É importante, o psicólogo jurídico, ele está ali lidando com dramas, não que outras áreas da psicologia não esteja também, né? Mas quando a pessoa não procura um psicólogo jurídico, né? Ela tem um litígio e o juiz determina, né, a necessidade ou não de um psicólogo jurídico para contribuir com a sua decisão, né? Então veja que para que eu contribua com essa decisão que vai afetar ali diretamente a vida das pessoas, é claro que outras funções também do psicólogo afetam, né? Eu sou psicólogo clínico também, mas ali a gente está lidando com uma questão, com um fenômeno ao vivo do litígio e que vai afetar ali rapidamente, né, na vida dessas pessoas, quase que instantaneamente. Então, para que você lide com essas demandas do judiciário, que são inúmeras, você precisa ter um apoio teórico, né, e prático, né, e prático no sentido da supervisão, sim. Porque você vai assumir uma responsabilidade que você precisa ter respaldo, tá, para responder as perguntas. Eu estou dizendo isso, dando essa volta toda, porque o Conselho de Psicologia, o Conselho Federal, ele não existe uma resolução que vai deixar isso obrigatório, certo? Não é uma obrigação. Por exemplo, a única obrigação que a gente tem é do psicólogo do trânsito, né? Para você fazer a avaliação do trânsito, você tem que ter uma especialização, né, em psicologia do trânsito, e isso é uma questão do conselho. No caso da psicologia jurídica, qualquer pessoa profissional que esteja com
a sua matrícula, né, em dia, o seu credenciamento como psicólogo, pode fazer o trabalho. Mas o que eu estou dizendo é que é um trabalho que exige do profissional uma expertise que ele só vai encontrar por meio de especializações e dessas supervisões e desse contato ali diário com a prática. Ok. Olívio, e qual que é a sua formação e a atuação atualmente? Então, a minha formação, desde a graduação, eu passei com um processo seletivo como estagiário do Tribunal de Justiça, e foi ali que tudo começou. Lá para cá eu venho escrevendo, pesquisando sobre violência. Especificamente hoje, minha pesquisa é sobre ofensores sexuais, né? Então eu estudo desde o estupro, né, da violência sexual, né, até os toques, né, seja com questões de uso da violência ou não, mas o que eu tenho estudado é as ofensas sexuais. Agora, eu já passei desde a graduação, né? Eu fiz esse estágio, né? Um estágio bacana, que até hoje tem, pelo Tribunal de Justiça. Fui ser estagiário no presídio aqui de Anápolis. Fui o primeiro estagiário do Tribunal de Justiça trabalhando no presídio, né? E aí depois eu fui trabalhar, eu me formei, né, passei num processo seletivo como psicólogo do presídio mesmo. E aí, então, são quase 10 anos, né, como psicólogo, e intercalando, né, o trabalho com a psicologia jurídica e com a psicologia clínica. Então, eu tenho formação em psicanálise também, eu sou psicanalista e esse trabalho com a clínica também contribuiu muito para o trabalho com a psicologia jurídica. Eu sou rochachista, né? Eu trabalho com o teste de Rorschach desde dessa época e aí também contribuiu muito para a minha formação em psicologia jurídica, que é a utilização desse instrumento. Minha pesquisa de mestrado é com a utilização, né, do Rorschach. E eu penso que foi uma formação direcionada para isso, né, para o estudo da violência. Ok, agora a gente vai para a segunda questão. Boa tarde. A minha pergunta é a seguinte: quais as vantagens e as maiores dificuldades que o profissional da psicologia encontra nessa área? Eu estou entendendo que a sua pergunta, então, não é sobre o psicólogo jurídico que está lá inserido, né? É sobre o profissional que quer entrar, talvez, né? Também. Nessa especialização. A dificuldade os concursos, você trabalha nisso, mas como psicólogo concursado, né? Os concursos, eles são escassos. O último concurso que nós tivemos aqui no estado de Goiás, se eu não me engano, ele foi em 2015 ou entre 2013 e 2015, ou uma coisa assim. Vocês podem confirmar depois. Então vejam que tem aí no mínimo 5 anos, né, 6 anos que não tem um concurso para a área. Então eu penso que isso seja uma dificuldade, né, para o profissional que tem interesse em entrar, né, nesse ramo. E, enfim, as dificuldades que são inerentes à prática profissional porque é um trabalho muito difícil, é um trabalho que é muito ligado ao trabalho da avaliação psicológica e da clínica, né? Então, isso requer muito tempo de estudo e muitas horas, né? Digamos assim, horas de poltrona, né? Que o profissional amadurecer, tá seguro disso, da sua prática. Então, eu penso que isso é uma dificuldade também. E algumas questões
de cunho talvez ético, no sentido de lidar com pessoas que querem uma resposta objetiva para uma questão tão subjetiva que é o ser humano, né? Então, o direito, por ser de base uma ciência positiva, ele busca da psicologia uma resposta contundente no sentido assim, esse sujeito ele vai cometer estupro novamente, nós não temos como dar uma garantia disso. Então, isso talvez possa ser, né, uma dificuldade no caminho, e entre todas, né? A gente poderia ficar horas aqui só discutindo essa pergunta. Okay. Mas, assim, seria basicamente isso, né? Por exemplo, uma formulação, né, que poderia ajudar num planejamento de cargos e salários, do trabalho do psicólogo jurídico. Em São Paulo nós temos isso, aqui em Goiás não, então aqui são analistas judiciários, né, você entra com essa função, então isso também é uma dificuldade, né, de você fazer plano de carreira, né, desse profissional, os trabalhos com a formação dele. Você aprender um teste de Rorschach é muito custoso, não no sentido apenas financeiro, mas no sentido que é difícil, né, você aprender o teste. Então, tudo isso somado, né, cria dificuldades, né, aí a gente vai, né, até a própria questão da graduação também, né. Eu não vi, pelo menos na minha, eu não vi essa disciplina, né, de psicologia jurídica. Né, vocês têm, às vezes, como optativa, mas ela é uma disciplina secundária, né? Sim. Boa tarde, Olívia. Eu gostaria de saber qual que é a principal função do psicólogo no âmbito jurídico. A principal o quê? Desculpa. Função do psicólogo no âmbito jurídico. Seria, assim, existem inúmeras funções. A aluna que começou apresentando o trabalho, ela falou da abrangência que é a psicologia jurídica. Então, por exemplo, a psicologia jurídica, eu hoje, né, depois desses anos aí atuando, né, a psicologia jurídica é tão abrangente que você poderia fazer uma especialização só em alienação parental, né, que é um fenômeno que fica de responsabilidade, normalmente isso fica de responsabilidade do psicólogo jurídico. Então, você poderia estudar, não apenas numa especialização, mas anos e anos, só alienação parental. É tema de especialização, de dissertação, de tese. Então, veja o tamanho disso. Então, mas eu poderia sintetizar a resposta para a sua pergunta dizendo que a principal função do psicólogo jurídico é trabalhar em interface com o judiciário, né, com o juiz, auxiliando o juiz a tomar suas decisões. Olívio, como é feito o diagnóstico do réu? Existe algum teste que identifique alguma doença ou transtorno mental que identifique se está relacionado ao crime cometido? Assim, vamos pensar sobre essa pergunta, porque, digamos, a gente precisa tomar cuidado, né? Porque a gente não usa uma patologia, uma psicopatologia para punir alguém, né? Então, normalmente, nós não fazemos um diagnóstico de réu, né? E o juiz faz lá um exame da personalidade, mas a psicologia ela não está a serviço da punição, né? Do castigo. Que nós assessoramos... Desculpa interromper, mas aí no caso, Olívio, se um réu cometeu um crime e ele diz que foi por conta de um transtorno, de alguma doença mental, como que é averiguado isso? É o psicólogo? Isso aí é outra pergunta. Que, assim, tem a ver com essa pergunta. O que essa questão nos leva é a questão da imputabilidade. Né? Então, esse sujeito, aí entra o trabalho do psicólogo, do psiquiatra,
da assistente social, né, fazendo um exame de imputabilidade penal. Nunca sozinho, não é o psicólogo que vai definir isso só apenas ele, né? Então existe uma comissão, né, que vai fazer esse trabalho. Então vamos pensar que o sujeito que cometeu um crime porque ele matou o pai dele, porque o pai dele instalou um chip na cabeça dele e esse chip estava controlando ele e mandando ele fazer coisas, como, por exemplo, assassinar o pai. E que se ele matasse o pai, o chip ia parar de dominar a vida dele. Então, vejam que, nesse caso, a pergunta é, o sujeito sabe o que ele está fazendo? Durante a ação, durante o ato de homicídio, ele estava capaz de discernir entre o certo e errado? Ele estava em posse das suas faculdades mentais? Seja lá como essa pergunta for feita. Então, veja que aí o psicólogo ele vai emprestar o seu conhecimento, seja por meio dos testes psicológicos, por meio da entrevista, de todos os recursos que ele disponibilizar e julgar coerente para responder isso, ele vai emprestar tudo isso para o juiz. Por quê? Se ele for considerado inimputável, ele não é capaz de medir suas ações. Então, sendo inimputável, ele vai cumprir a pena dele num hospital judiciário, né? O que seria antigamente no manicômio judiciário, né? Então ele vai precisar, ele não vai ter uma sentença, ele não vai cumprir lá 10, 20 anos, né? Ele vai ter uma sentença, e aí ele não vai ter essa sentença, e aí depois ele vai precisar de um exame chamado de cessação de periculosidade. Esse exame ele pode vir com 2 anos, né, enfim, ou com a vida inteira. Certo? Então, ele sendo considerado inimputável. Agora, se ele é imputável, se vamos supor que ele inventou isso para conseguir ir para o manicômio judiciário, ele inventou que é uma pessoa que tem uma doença mental, nesse caso, aí ele inventou e tudo, ele vai ser imputável, ou seja, ele sabia o que está fazendo, ele inventou essa história para que ele pudesse ganhar a herança do pai dele, entendeu? Então, assim, ele vai cumprir, aí o juiz vai dar lá 40, né, 50 anos de prisão, e então, nesse caso, a psicologia atua também, né, para entender se esse indivíduo era capaz de reconhecer os seus erros, né? Se ele é capaz de se portar de acordo com as demandas da realidade. Então, vejam que esse seria uma primeira demanda do trabalho do psicólogo jurídico nos casos criminais, né? Ok. E durante essa sua experiência na área, quais que foram os transtornos ou doenças que foram identificadas? Você já teve a oportunidade de trabalhar. Assim, né? Tudo quando você trabalha num presídio, tudo é muito. Ali é um espaço adoecedor por natureza, né? É um confinamento, é castigo, é punição. Então, por exemplo, no presídio suicida mais pessoas do que fora, se você pegar pela proporção, mais casos de depressão, mais casos enfim, de transtornos mentais de uma maneira geral. Mas, por exemplo, eu lidei mais com parafilias no sistema carcerário do que aqui fora, né? Aqui, a minha demanda na clínica, por exemplo, tem, por meu mestrado, né, minhas pesquisas ser nessa área, né? Então as pessoas acabam buscando, né, psicoterapia para essas demandas. Mas, na minha prática, talvez tenha sido a questão das parafilias. E muita coisa mista, né? Tem cara que estupra e mata, por exemplo. Então, ele enquadra numa outra... Mas, basicamente, no meu trabalho, questão de
de parafilias, né? De que na psicanálise a gente chama de perversão. Ah, sim. Ok. Gabriela? Caso o transtorno seja identificado, como se dá o trabalho do psicólogo com o réu? Essa questão, né, que a gente está falando do réu, assim, se ele for, se ele recebe uma condenação e aí ele vai ter que cumprir isso em regime fechado, ele porque depende de cada situação, né? Então, se ele vai cumprir dentro do presídio, aí lá tem os psicólogos penitenciários, né, que vão tratar dessas questões, seja do exame criminológico inicial, o exame criminológico final, a separação, né, a saber fazer uma triagem, né? Mas, por exemplo, aqui em Anápolis nós temos o cara que vai preso numa Maria da Penha, né? E às vezes aí ele sai e vai cumprir em liberdade. Temos os grupos, né, nossa, agora me falhou a memória, não é grupo operativo, grupo reflexivo. Aí esse sujeito ele vai ser encaminhado para um grupo reflexivo de homens agressores, né, de mulheres. Então, e ali eles vão trabalhar essa questão, né, do porquê, né, dessa violência contra a mulher. Então, por exemplo, uma criança que sofreu abuso sexual. Então, a gente vê que elas estão sendo encaminhadas para os CAPs, né, onde elas vão fazer todo o tratamento especializado nisso. E, enfim, depende da natureza do problema e que o encaminhamento vai ser feito para o tratamento, mas o juiz determina, né? Então, por exemplo, nesses casos dos grupos reflexivos, esse sujeito ele não está indo por vontade própria, né? Então, vejam que na demanda judiciária, ela é uma demanda opressiva, não é uma demanda espontânea, né? O cara vai lá porque se ele não for, ele vai ter que ir para a cadeia. Então, ele prefere estar lá num grupo, mas ele não quer estar. Então, isso é uma dificuldade. Voltando lá naquela pergunta, a dificuldade talvez seja essa, é diferente. A pessoa chega lá no meu consultório e fala: Olívia, eu quero que você me ajude a me livrar dessa ansiedade, que eu não estou aguentando mais. Ou seja, isso é um fator preponderante para que ela melhore. Por quê? Porque ela pegou as próprias pernas e foi até lá, ou alguém encorajou ela: vai mesmo, minha filha, você está precisando, vai ser bom para você, cuida da sua saúde. Agora não, o cara está com a intimação, ele precisa ir, está sendo acusado. Ele pode contratar, existe o trabalho do assistente técnico também. Então ele pode contratar um psicólogo para fazer um laudo para ele. Então tudo isso é uma dificuldade, né, somado àquelas outras que eu falei, porque as pessoas estão indo, né, igual o marido, que vai porque a esposa falou que se ele não for, ela vai separar dele. Você já tem uma dificuldade aí na questão, porque o sujeito não quer ir, ele só está indo para baixar poeira, sabe? Então é meio que está querendo usar o profissional. Ok. Não, então tá bom. Alguém tem mais alguma ressalva, alguma pergunta? Olívia, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, né? Não, ok, então, eu quero agradecer novamente pelas contribuições dadas, tá?